Estimado Padre Disseu, Monsenhor Hélio, diáconos, querido povo de Deus, com muita atenção percebemos o resumo do grande amor de Deus por toda a humanidade e como nós humanos caminhamos, fazemos história, uma história de salvação. Primeira leitura, figura do rei Melquisedeque, figura de um sacerdote que aparece e desaparece. Essa história, já podemos dizer, é uma prefiguração do sacerdócio de Jesus Cristo. Aquele que vem, reparte o pão e o Espírito conduz entre nós. Por isso, queridos padres, diáconos, quero me aproximar desse querido povo de Deus que faz a experiência também de um Deus que caminha ao longo da história e hoje faz história em Maringá, na Arquidiocese de Maringá. Abraão recebeu os pães. Segunda leitura, Paulo mostra a instituição da Eucaristia. Temos o pão presente. O Evangelho, a multiplicação dos pães. Temos a figura dos sacramentos e a figura do anúncio dos discípulos, o anúncio do reino. 5 mais 2, 7. 7 sacramentos. Jesus toma os símbolos dos sacramentos, os pães e os peixes, eleva, abençoa e distribui. Não é assim que nós fazemos na Eucaristia? Nós elevamos, abençoamos e distribuímos. A distribuição é a dimensão da fartura de Deus. Com Deus não tem escassez. Os discípulos não tinham nem a mínima percepção, nem condições de assimilar o que está acontecendo naquele momento da multiplicação. Eles estavam no mundo da escassez. E no mundo da escassez nós temos o perigo de despedir, mandar embora, mandar para outros lugares. Aqui não. Era a mentalidade dos discípulos. Jesus chama a responsabilidade para si. Encontra-se com um menino generoso, porque parece que era o único previdente que veio com um lanchezinho, trouxe uns pãezinhos, um peixe, sabendo que ia dar fome. Ele, na sua gratuidade, na sua confiança absoluta de querer ouvir esse tal de Jesus, simplesmente entrega tudo. Total despojamento. E é ali que acontece o milagre. Quando tem o senso da distribuição, do acolhimento, da percepção. Jesus não despede, mas Jesus dá um compromisso. Dai vós mesmos de comer. Jesus chama a responsabilidade para os discípulos. Dai-lhes vós mesmos, não despeçam, alimente-os. Porque Jesus está falando do reino. Ele havia curado doentes, ressuscitado mortos, expulsou demônios, serenou muitas pessoas, deu autoestima aos caídos.
Então ele tinha propriedade para fazer isto. E neste gesto, dai-lhes vós mesmos, sobraram 12 cestas. 7, os sacramentos. 12, o número dos discípulos. O símbolo da humanidade toda deve ser saciada com um banquete. Todo mundo deve ter alimento. É missão dos discípulos. E aí nós temos a figura da Eucaristia. A Eucaristia nos une ao redor daquele que dá, distribui e salva. Ao longo da história cristã, chegamos na Idade Média, São Francisco recupera praticamente a figura do sacrário. Guardar com respeito a Santa Hóstia. É um gesto típico que Francisco recuperou na igreja. O sacrário. Guardar as reservas. Porque nós adoramos o Deus que está aí. Nós temos respeito por Ele. Nós temos o máximo de adoração por Ele. Hoje, nós temos uma tendência, em vista de tantos irmãos que optam por outras religiões, e nós podemos também chegar num reducionismo de não valorizar a Eucaristia, de perder a força da Eucaristia. A Eucaristia não apenas como um gesto milagroso, mas a Eucaristia como um gesto primeiro de fomentar a nossa fé. Acreditar verdadeiramente que aí está Jesus presente. Ele escolheu essa maneira. Ele quer ser alimento para nós. Ele quer nos estimular para termos uma vida santa. E para que isso aconteça, Ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo para nos inspirar. Porque agora Ele terminou a missão dEle. Ele dá alimento, Ele é o alimento. Mas nós precisamos correr ao encontro. Precisamos fazer a nossa parte. E aqui eu vejo esses cobertores, esse material para matar a fome. Eu peço que os ministros da Sagrada Comunhão fiquem de pé. Os ministros extraordinários. Os religiosos, de modo especial, os nossos irmãos que têm a gerência, a gestão do hospital, a Santa Casa, fiquem de pé também. Fiquem de pé também mais outros profissionais de saúde que trabalham como médicos, atendentes, enfermeiros. Nós temos os cobertores e nós temos vocês. E todos nós juntos. Aqui está o símbolo da Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs da Sagrada Comunhão, de extraordinários, é extraordinário o trabalho de vocês. Levem com muito cuidado o corpo de Jesus quando vocês visitarem os enfermos, juntamente os diáconos e os padres. Muita confiança. Vocês estão diante dessa cena, uma multidão com fome. Irmãos da área da saúde, muitos irmãos com dor, sofrimento. Eles querem a Eucaristia, precisam do conforto. Aqui está o gesto de Jesus aos discípulos. Vocês, os 12, conosco são todos vocês. Dai-lhes vós mesmos de comer. Está aqui a beleza da Eucaristia.
Agora, juntamente conosco, eu peço que todos fiquem de pé. Porque todos nós somos sedentos. Todos nós precisamos ser aliviados nas nossas dores, nas nossas angústias. Quantos homens e mulheres preocupados com seus empreendimentos, pagar as contas, atender as demandas. Quantos operários fazendo milagre com esse salário miserável, fazer o milagre de sustentar uma família. Nós todos estamos como aquela multidão, empregador e empregado, estamos na mesma situação da multidão. Precisamos estar junto ao Cristo e escutar dele: dai-lhes vós mesmos de comer. Aí nunca teremos falta, carência. Teremos sobra de 12 cestas. A humanidade volta a se alimentar, porque nós continuamos acreditando no milagre da Eucaristia, que fortalece as nossas ações, as nossas atitudes. Por isso, nós vamos pedir através das preces, nós vamos querer nos alimentar da Eucaristia, e nós queremos caminhar nas ruas que vocês enfeitaram. Eu acredito que deve ter gente aí com dor de coluna, deve ter gente aí com o joelho ralado, mas não é mais dor, é satisfação, porque a rua, a catedral está cercada das maravilhas da ação de vocês, porque é por ali que nós vamos carregar aquele que disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E sobraram 12 cestas.